Pessoal, a gente ouve muito falar sobre burnout, sobretudo na época da pandemia e após a pandemia. É um tema que ficou muito na mídia, ainda mais com resoluções como NR1, questões de saúde mental global e por aí vai. Vem comigo que eu vou explicar que algumas pessoas, alguns casos, são mais suscetíveis a burnout e apresentam características diferentes. Pessoal, nesse sentido, eu queria falar sobre a questão do burnout da neurodivergência, ou seja, pacientes que têm altas habilidades, autismo, TDAH e por aí vai. Esses pacientes, eles são mais propensos a desenvolver o burnout e assim como desenvolver, eles são também muitas vezes propensos a mascarar o burnout. Bom, o que é o burnout? É uma síndrome associada ao contexto laboral, em que temos aspectos do indivíduo, ou seja, questões da mente humana, questões de resiliência, dificuldade, facilidade, e aspectos laborais, ou seja, hábitos, ecossistema do trabalho, cobrança, dinâmica do trabalho propriamente dita. Essa inter-relação entre a capacidade do indivíduo de ter resiliência, de conseguir dar conta do recado e o trabalho de fornecer os instrumentos para que ele dê conta ou que seja um ambiente tóxico, por exemplo, aversivo, que piora essa pouca resiliência, pode levar, em maior ou menor grau, ao fenômeno do burnout, que é caracterizado por uma série de sintomas já bem descritos, como sensação de não pertencimento, cansaço, desatenção, perda de memória, sensação de fracasso, ou seja, muitos comemorativos parecidos com quadros depressivos, ansiosos, muitas vezes associados à síndrome do impostor. E por que isso é mais comum em pessoas neurodivergentes? Primeiro, que pacientes, por exemplo, com autismo, eles falam menos, né? Faz parte do quadro clínico a pouca comunicação, a pouca socialização. Sobretudo os pacientes de alto funcionamento, ou seja, aqueles que, se você entregar uma tarefa, eles dão conta do recado do ponto de vista laboral e às vezes até cognitivo, eles fazem e vão fazendo e muitas vezes não conseguem ou não têm uma plena capacidade de relatar do ponto de vista de linguagem mesmo e comunicação, que aquilo está excessivo, que aquilo está dificultoso. E no paciente com TDAH, por outro lado, são pacientes que muitas vezes são impulsivos, ou seja, uma certa demanda é entregada, ele aceita sem pensar duas vezes, né, já de bate-pronto aceitou a situação, e depois ele vai vendo que, na verdade, ele não deveria ter aceitado, porque ele estava acumulando muita coisa, e aí isso acaba gerando um estresse, né, a pessoa, eu sempre falo, por mais gênio que a pessoa seja, por mais inteligente, brilhante, se você der muita coisa para fazer, a pessoa não vai fazer bem feita nenhuma delas, né? É por isso que quando a gente vê, por exemplo, grandes jogadores de futebol, né, a gente está no período da Copa, aqueles caras que mais fazem gol, eles não voltam para marcar, para recuar, geralmente, né, porque eles se especializaram numa determinada coisa, que se eles fizerem várias coisas no meio do campo, eles vão fazer mais ou menos bem feito todas elas, né? Então a gente precisa investigar, né, onde o indivíduo vai bem e potencializar. Isso vai de encontro com as questões do trabalho. Então, enquanto o paciente, por exemplo, TEA, não fala muito sobre aquilo que ele está sendo incomodado, sobre excessos de interações, por exemplo, de reuniões que ele acha que ele não consegue, ou tem até fobia social, por exemplo, aquilo leva a um desgaste, um cansaço muito grande que acaba repercutindo na função laboral em outras formas, né? Então o indivíduo fica no famoso shutdown, meltdown, quando tem muito estímulo sensorial, muita comunicação, ele acaba ficando exausto. E essa exaustão vai levar a um trabalho de pior qualidade, né? Falta de foco, de motivação. O paciente com TDAH, por exemplo, ele, quando tem muita demanda, ele tem dificuldade de alternar entre as demandas, né? O famoso multitasking. Todo mundo tem dificuldade, o paciente com TDAH tende a ter um pouco mais. E a questão própria da dificuldade de conclusão. Então, se o indivíduo já tem dificuldade de concluir uma, duas, três coisas, imagina se tiver 10, vai ficar muito pior. Fora a questão da procrastinação, da dificuldade de hierarquizar o que é mais importante do que é menos importante. Isso vai levar a uma síndrome do impostor, né? Um nível de cobrança, uma percepção de que o indivíduo não está performando, que de fato ele não está, só que associada como se fosse uma baixa capacidade. Eu não performo porque eu sou ruim, né? Eu não consigo fazer o network, no caso do TEA, não consigo participar das questões sociais, às vezes até muitos aspectos sensoriais, né? Então,
um ambiente com muita luminosidade, com muita gente junto, muito barulho, e é por isso que a gente precisa entender, nesse contexto, né, quem são os indivíduos, né? Eu tenho pacientes TEA que adoram muito barulho ao mesmo tempo, outros que não gostam, ou seja, adaptar o ambiente de trabalho e tentar conversar com esses locais de trabalho, de que tal sujeito vai funcionar melhor se ele tiver tais características, que muitas vezes são características adaptáveis, como eu falei, redução luminosa, pausas um pouco mais frequentes para poder fazer um reequilíbrio sensorial, né? A pessoa não ficar ali inundada dos mesmos estímulos e causar uma certa irritabilidade. Diminuir a carga presencial, por exemplo, podendo alternar com home office, se for o caso, se for possível. Pacientes com TDAH, por exemplo, assumir menos demandas, uma ajuda de hierarquização, né? Então, agenda, concentrar tudo do ponto de vista mais visual, deixar, por exemplo, se tiver uma mesa de trabalho, deixar sempre na mesma mesa de trabalho o cronograma, aquilo que é prioritário, aquilo que não é, e tentar, com autoconhecimento e até diálogo com as gestões e tudo mais, entender o que é prioritário e o que não é, para não assumir demandas excessivas para um paciente que já tem dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Além disso, quando o paciente neurodivergente está sobrecarregado, a neurodivergência piora, ou seja, o paciente com TDAH em burnout, ele fica mais TDAH. O autista que está sobrecarregado fica mais autista, entre aspas. Isso gera prejuízo no sono, um afloramento dos sintomas cardinais, dos sintomas da neurodivergência, ou seja, o paciente com TDAH vai ficar mais desatento se ele estiver em burnout, vai ficar mais irritado, mais impulsivo. O paciente com TEA vai tender ao isolamento social ainda maior, à desregulação emocional e sensorial. Então é importante a gente pensar que não falar sobre isso é um prejuízo para a empresa, para o trabalho, para o indivíduo, para a escola, para a faculdade. E sabendo que esses indivíduos são mais propensos ao burnout, a gente pode atuar de forma preventiva, conhecendo estratégias, como eu falei, de autorregulação, como pausas esperadas, como desvio sensorial. Então, tem muita luz, aí eu vou ficar um tempo ali no ambiente mais escuro, música, que funciona muito bem também, fone com cancelamento de ruído, redução de distratores, no caso do TDAH sobretudo, e aí a gente conhecendo o que funciona ou não para cada paciente, a gente vai modelando o ambiente de trabalho para ser menos aversivo e mais adaptado à realidade do que funciona para aquela pessoa. Então, assim, não é uma mentira, o burnout, excesso de trabalho, causa depressão de neurotransmissores, causa alteração no eixo de autorregulação emocional, e os pacientes com neurodivergência são não só mais sensíveis a isso, como eles manifestam os sintomas de forma mais intensa, e aí levam uma síndrome do impostor, autossabotagem, em maior ou menor grau até quadros de depressão e ansiedade importantes. É importante a gente falar sobre isso porque é uma população mais vulnerável, uma população muito prevalente, são transtornos comuns e que está mais suscetível ao burnout. Valeu, qualquer coisa, grita aí.